Olá meus amigos, e aí, tudo bem? Muito bom dia, estou aqui em Vitor Grefe, município que fica ao norte do nosso estado do Rio Grande do Sul, para falar para vocês mais uma vez sobre os tropeiros. Já dei aqui um vídeo sobre os tropeiros, eu quero fazer uma temática diferente falando sobre os tropeiros. Sou professor de História, trabalhei por muitos anos na escola estadual, trabalhei também nas escolas municipais aqui de Vitor Grefe e hoje me encontro aposentado. Então faço esses vídeos legais contando a história do nosso Rio Grande, a história do Brasil e a história aqui do meu município de Vitor Grefe, que tem muita história bacana para contar. Vou falar então mais uma vez sobre os tropeiros. Espero que você goste do vídeo, canal Fatos e Registro da História. Espero que você curta, deixe seu like, deixe seu comentário. Se puder compartilhar, vou ficar mais contente ainda. Espero que você goste. Pois bem, gente, isto aqui já foi caminho dos tropeiros. Aqui em Vitor Grefe, o lugar onde eu estou, já foi caminho de tropeadas, é verdade. Comerciantes de gado, produtos e também faziam aquele intercâmbio entre os mais diferentes municípios e vilas que vão aparecendo pelos interiores do nosso Rio Grande do Sul, pelo interior do Brasil. O trabalho dos tropeiros começa logo depois do fim da era dos bandeirantes. Os bandeirantes, homens de São Paulo que partiam para o interior levando também produtos e fazendo um intercâmbio cultural bem legal, bem bacana. Com o fim dos bandeirantes é que inicia o trabalho dos tropeiros. Eles percorreram muito aqui o nosso Rio Grande do Sul, mas também viajaram pelo Brasil. Faziam muito comércio, por exemplo, com Sorocaba, lá em São Paulo. O comércio principal era o comércio do gado e faziam a ligação entre as vilas e povoados que aparecem pelo interior do nosso Rio Grande do Sul. Pois bem, gente, aqui aonde eu estou foi caminho dos tropeiros. Eu estou aqui bem junto à Avenida Coxinho, em Vitor Grefe, bem no centro da cidade. Esta avenida foi caminho dos tropeiros. Lá no século XIX, os tropeiros passavam por aqui, conduzindo tropas de gado para o comércio entre os mais diferentes vilarejos e povoados que aparecem pelo interior do Brasil. No século XIX, essa região toda era formada por matos, campos, rios, vertentes, e depois, com a chegada dos povoadores, é que tudo vai se modificando. Surgem as cercas, os alambrados, os aramados, os coxinhos, e assim tudo vai se modificando. Mas Vitor Grefe já foi uma época muito legal, de muita mata, de muita vertente, de muito campo verdejante. Por aqui passavam os tropeiros. Esta avenida que eu estou, aqui agora, a Avenida Coxinho, foi caminho dos tropeiros. Olha que bacana, olha que bonito. Espero que você deixe seu like e curta este meu material. Pois bem, no século XIX, antes de ser vila e município, aqui em Vitor Grefe era assim: campos, matas, rios, vertentes, e depois é que chegaram cercas, aramados, coxinhos e os alambrados. Pois bem, gente, o trabalho dos tropeiros e suas passagens por aqui aconteceu e vai se intensificar a partir do surgimento de municípios importantes da nossa região. Estou aqui agora atravessando a Avenida Coxinho. Esse trajeto aqui já foi percorrido pelos tropeiros lá no século XIX. Pois bem, gente, com o surgimento de municípios importantes aqui da nossa região, que ficam próximos a Vitor Grefe, é que o trabalho dos tropeiros se intensifica. Isso então a partir, por exemplo, do surgimento de Cruz Alta. Cruz Alta tem sua origem em uma cruz muito alta, erguida por um padre jesuíta lá em 1698. E depois se forma a vila a partir de 1821. Foi um dos primeiros municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. Depois Passo Fundo. Passo Fundo surgiu lá em 1827 e seu nome vem do indígena Goiôem, que quer dizer muita água. Rio Fundo torna-se vila a partir de 1857. Palmeira das Missões, outro município importante aqui pertinho da gente, surgiu em 1874 e sua origem está ligada às missões jesuíticas. E outro município importante que surgiu e que vai fazer com que se intensifique o trabalho dos tropeiros é Soledade. Soledade nasceu lá em 1816, começa a surgir um povoamento em 1816 e depois surge como vila em 1875,
quando vai rompendo com o Passo Fundo. E assim com estes municípios que aparecem pela região, o trabalho dos tropeiros começa a se intensificar aqui na região onde estou, que é Vitor Grefe, bem ao norte do estado do nosso Rio Grande do Sul. Pois bem, gente, aqui é onde eu estou agora. Exatamente aqui onde estou agora foi caminho dos tropeiros, passagem deles por aqui. Caminhos percorridos pelos tropeiros, conduzindo o gado para o comércio. Também transportavam alimentos, roupas, remédios, fazendo a ligação entre as vilas e os povoados que vão surgindo pelo interior do nosso Rio Grande do Sul. Levavam notícias, as informações. Quem é que traziam? Eram eles, os tropeiros, que vinham dos centros maiores e levavam para os lugares menores as informações importantes para as pessoas daqueles povoados. Então faziam as ligações entre as vilas e povoados e que vão se formando e precisam saber das coisas, não é mesmo? E os tropeiros fazem isso. Que bacana, trabalho importante desses homens de negócio e de homens de informações aqui do nosso Rio Grande do Sul. E aqui então, esta é a Avenida Coxinho, você está vendo aqui, ela foi trilha, foi picada por onde passavam os tropeiros. O primeiro proprietário que aqui adquiriu terras, onde hoje está Vitor Grefe, foi o senhor Galdino Rodrigues Marques. Foi o primeiro proprietário. Lá em 1880 ele chegou aqui e começou a povoar este território. Construiu casas, construiu galpões, construiu lavouras e também construiu um coxinho. O coxinho que ficava bem ao lado de uma vertente com água boa, que vai servir para a alimentação do seu gado que ele cria nestas terras. E aqui então o lugar ficou conhecido como o lugar do coxinho. E quando os tropeiros partiam com suas cavalgadas e com suas tropeadas, ou saindo de Cruz Alta, ou partindo de Passo Fundo e passando por aqui, fazendo um intercâmbio comercial e também cultural, eles diziam, vamos parar lá no lugar do coxinho. E aqui é um lugar de muita mata, de muita água, de muitas vertentes do rio, e por aqui paravam. E aqui descansavam para seguir a tropeada. E exatamente aqui, neste lugar aonde eu estou, é que era o lugar da parada dos tropeiros. Lugar de muita mata, lugar de muita sombra, lugar de muito campo, de muito verde e, claro, de muita água. Tanto para o gado, quanto para os tropeiros. Este era o lugar da parada dos tropeiros. E aqui, gente, lá em 1997, nasceu este monumento. Um monumento que procura resgatar essa história. Resgatar a história dos tropeiros e a história do povoamento deste lugar. É verdade. E isso começa em 1997, a construção deste grande monumento que conta a história dos tropeiros. Pois bem, gente, era a parada obrigatória deles. E aqui eles paravam. Aqui eles descansavam, pernoitavam e seguindo a tropeada no dia seguinte. Exatamente aqui, neste lugar. E aqui está o painel. É o Monumento Resgate do Coxinho, que nasceu lá em 1997, num trabalho muito bonito. Uma parceria com o Sicredi, um grupo de professores resolveu resgatar essa história. A fonte de água já não existe mais. Esse prédio foi construído bem exatamente aonde estava a fonte. A fonte hoje, né, a vertente, corre em outro lugar. O rio também mudou de lugar. O rio corria por aqui, hoje ele corre um pouquinho mais adiante, em função das inundações que o rio provocava em época de chuva e inundava as casas que ficam aqui ao redor. E assim, então, gente, somente temos aqui um monumento para contar essa história, a história dos tropeiros. E assim começa a surgir o município de Vitor Grefe, primeiro Vila de Coxinho e depois Vitor Grefe. Mas essa história eu vou contar em uma outra oportunidade. Hoje eu quero apenas parar para conversar com vocês sobre os tropeiros, a história deles. E esse painel resgata isso. A vida dos tropeiros. Um painel que foi produzido pelo artista plástico Leandro Kesch, fez esse monumento que conta a história dos tropeiros. Aí estão eles, a sua parada, o seu descanso, o cavalo e a vida deles. Esse era o lugar da parada dos tropeiros.
exatamente aqui. Hoje, o Monumento Resgate do Coxinho. E falando um pouquinho mais dos tropeiros, né, eles hoje já não existem mais. O trabalho dos tropeiros parou. E segundo o grande Rui Biriva, do Festival da Canção Nativa, a Canção Gaúcha de Carazinho, a Grande Seara, lá surgiu aquele cantor cantando a música Birivas. E na música Birivas ele fala o seguinte, ele fala dos tropeiros. Diz assim um trecho da música: daqui miles e mulas para feiras, de lá mascatarias regionais, juntando norte e sul num vai e vem, sem saber que de fato ele, o tropeiro, intercambiava traços culturais. Por isso é que o Biriva não morreu, mudou foi seu produto de tropear. O tropeiro está vivo em todo aquele que traz ideias boas ao Rio Grande e ideias também sabe levar. Essa então é a história dos tropeiros que por aqui passavam, que por aqui pernoitavam para seguir a sua jornada. Tropeiros, uma história importante para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Esse é um pouquinho da história deles. Espero que tu tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like, contribua com este canal. Fatos e registros da história com Carlos Eduardo Fischer. Hoje grandes obras por aqui e aqui o monumento. O monumento Resgate do Coxinho. Ali a Avenida Coxinho, que era o caminho dos tropeiros. E aqui o lugar da parada. Legal, né? Essa é a história dos tropeiros. Espero que tu tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like e inscreva-se neste canal. Fatos e registros comigo, professor Carlos Eduardo Fischer, hoje falando dos tropeiros. Um forte abraço para todos vocês.